Será que você tem uma doença por ser corcunda? Ou será que é só um problema de postura? Você já deve ter ouvido falar, corrige essa postura. Será que de fato você tem uma doença ligada à tua postura ou você tem uma doença estrutural da coluna? Meu nome é Rafael Vieira, eu sou médico, eu vou te explicar as principais características de cada uma dessas condições. Existe uma doença chamada dorso curvo postural, que na verdade ela está ligada à postura do paciente. E existe uma outra condição chamada cifose de Sherman, uma doença estrutural da coluna rígida. A coluna ela não é flexível. Essas são as principais doenças ligadas a essa corcunda da coluna, que nada mais é do que um aumento da região torácica da cifose torácica. Então, os pacientes que ele tem esse dorso curvo postural são pacientes geralmente com um perfil mais envergonhado, pacientes que têm os ombros projetados para frente. E os pacientes com a doença de Sherman são pacientes geralmente que têm dor na coluna. Essa dor, ela está presente no período da adolescência e ela cessa quando o paciente termina o desenvolvimento dele. Já no dorso curvo postural, que é esse problema de postura, o paciente não tem dor. A dor na doença de Sherman, ela é no ápice da curva, no local onde ele é mais corcunda. E ela piora com a atividade física. Quando o médico vai examinar esse paciente, no exame físico, a gente percebe que os pacientes que ele tem dorso curvo postural, essa curva se corrige com a extensão do membro superior. Você coloca o paciente deitado de barriga para baixo, em decúbito ventral, eleva os ombros dele e a curva da coluna, a cifose que ele forma, ela corrige. Nos pacientes com a doença de Sherman, isso não corrige. Então, o exame físico você não consegue corrigir completamente essa curva. Tem uma correção parcial. Outra coisa é que na radiografia que o médico pede, ele vai perceber no dorso curvo postural alterações só do tamanho da curva, ou seja, da cifose da coluna. E na doença de Sherman existem diversas características radiográficas. Nódulo de Schmoll, que é uma invaginação do disco dentro da vértebra, uma irregularidade do platô da vértebra, de uma região da vértebra. Ele também pode perceber um acunhamento, a vértebra vai ficar em formato de cunha, e diversas outras características. E o tratamento desses pacientes é feito também de uma maneira diferente. Enquanto os pacientes que eles têm dorso curvo postural, você pode tratar apenas com fisioterapia, alongamentos e com o professor de educação física, os pacientes que têm a doença de Sherman, na maioria dos casos, vão necessitar de alguma intervenção, sendo ela, às vezes, o colete de Milwaukee, que é uma órtese que ele usa 23 horas por dia, e em alguns casos o paciente vai precisar, inclusive, de cirurgia. São as principais características de cada doença. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe abaixo no comentário, que eu vou responder, e se inscreva no canal. Obrigado!